Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, vamos começar aí o nosso terceiro bimestre de História e a gente vai falar sobre a Europa moderna, sobre as grandes navegações, sobre o que é essa Europa moderna, o que está acontecendo na Europa, que ela é considerada uma Europa modernizada. Então, antes de a gente começar, eu quero falar um pouquinho sobre as mudanças, né, que nós vamos ter aí nesse nosso terceiro bimestre. Entre as mudanças que nós temos, a gente vai ter então, em vez de ter uma diagnose apenas, que foi a que nós fizemos no segundo bimestre, nós vamos ter no terceiro bimestre duas diagnoses. Eu já dividi o nosso conteúdo e as nossas diagnoses ficaram da seguinte forma: a primeira, do capítulo 8 e do capítulo 9, porque tem tudo a ver. Uma vai falar sobre as navegações, mas as duas, o capítulo 8 e o capítulo 9 está falando sobre a Europa moderna. Então vai ser bem tranquila essa primeira diagnose sobre a Europa moderna, capítulo 8 e capítulo 9. A nossa segunda diagnose, do capítulo 10, vai vir falando um pouquinho sobre as conquistas aí da América Espanhola. É uma parte da história bastante interessante que eu creio que vocês vão gostar bastante. Então, dentro dessa nossa avaliação, as duas diagnoses vão valer 5 pontos, somando as duas, certo? Um outro método de avaliação são as tarefas de casa, que vão valer 3 pontos. Como que eu vou dar a nota de tarefa de casa? Vocês vão postar as suas atividades lá no Classroom. Eu vou fazer o vídeo para vocês. Cada vídeo vai ter aí uma tarefinha de casa. Lembrando que é um vídeo por semana, certo? Só apenas um vídeo por semana. Então vai ser uma tarefinha por semana. E aí nós temos a nossa live para correção dessas atividades e para fixação dos conteúdos, ok? Essas atividades então vão valer 3 pontos. 2 pontos da presença / participação nas lives. Então, as lives, a sua presença na live, ela é importante para que você tire as suas dúvidas e para que eu também, como professora, possa identificar aonde que estão as maiores dúvidas, o que está gerando aí mais dúvidas na turma. Então, a participação de vocês é muito importante. Porque só a presença não é importante, a participação também é. O que é essa participação? Galera, participação é você trazer as suas perguntas, trazer as suas anotações e contribuir com a turma. Se você entra na live e não contribui com a turma, mas pelo contrário, atrapalha aí o rendimento da turma, começa a chamar os meninos, os amigos para jogar, as meninas começam a falar, sei lá, do batom novo que comprou, começa a mostrar a sua bolsinha nova. Isso daí atrapalha as nossas aulas e não é considerado como participação. Então, o que é essa participação na live? Primeiro, não atrapalhar, né, o andamento da turma. E segundo, contribuir com o desenvolvimento da turma, trazer as suas dúvidas, porque como eu disse, galera, a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. Então, e trazer essas contribuições para as lives, elas são importantes. Somando tudo isso, no final do bimestre, nós vamos ter a nota aí de 100 pontos. Então, sejam bem-vindos ao terceiro bimestre e eu espero que todo mundo se dê bem aí no terceiro bimestre, porque esse módulo 3, ele tá bem facinho, bem fácil de ser ministrado e de ser aprendido também. Então vamos lá. Como eu já falei para vocês, terceiro bimestre, nós vamos trabalhar o módulo 3 do nosso livro. Por que eu enfatizo isso? Porque às vezes eu falo, olha, vai lá na página 4. Se você pegar o livro do módulo 1, do módulo 2, na página 4,
não vai ser a mesma coisa. Então, é no módulo 3. Módulo 3, e é exatamente na página 4 mesmo que a gente vai começar. No módulo 3, o livro de vocês ele está dividido dessa forma, com 3 capítulos. O capítulo 8, Europa Moderna, as grandes navegações. O capítulo 9, a Europa Moderna, reformas religiosas e o absolutismo. E o capítulo 10, a colonização espanhola na América. Então, dentro dessa divisão, eu dividi a nossa diagnose aí, o capítulo 8 e 9 a primeira, e o capítulo 10 a nossa segunda diagnose. Então, começando lá no nosso primeiro capítulo, capítulo 8, sobre a Europa moderna e as grandes navegações. Então, vamos lá. Grandes navegações. O que é isso? Até o século XVI, mais ou menos, muitos europeus eles acreditavam que o oceano era habitado por monstros marinhos que devoravam as embarcações, seus tripulantes. Então, antes aí do século XVI, as pessoas elas não tinham muita curiosidade sobre o que tinha para além mar. Justamente por causa dos contos da mitologia, eles achavam que o mar aí ele era habitado por monstros. Então muitos não tinham coragem, digamos assim, de enfrentar o mar. Então, o que é esse período aí das grandes navegações? É exatamente como o nome fala. Grande navegação é o nome que se dá então a esse conjunto de expedições marítimas que vão ser realizadas principalmente pelos portugueses e pelos espanhóis depois do século XVI, entre o século XVI e o século XVII, mas o começo mesmo é ali no século XVI. Por meio dessas navegações, os europeus eles entram em contato com outras regiões do mundo e principalmente com com outras civilizações. Então, no século XV, para se navegar a longas distâncias, era necessário embarcações diferentes. 15 não, 16, perdão. Século XVI, para começar as embarcações, era para começar as navegações, era preciso embarcações resistentes, capazes principalmente de armazenar itens de sobrevivência, porque eles passavam vários meses no mar. Então eles tinham que ter condições de armazenar uma quantidade suficiente de alimentos para que eles sobrevivessem aí a essa aventura no mar durante dias e dias seguidos. E também começou-se a investir em instrumentos que ajudassem na localização dessas embarcações. E muitas dessas soluções foram encontradas pelos portugueses e foi se aprimorando e aperfeiçoando com o tempo. Uma desses aperfeiçoamentos veio com as caravelas, no sentido de embarcações. As caravelas foram construídas e dentro dos instrumentos nós temos as bússolas. Eu coloquei a primeira, é uma bússola, o astrolábio e as cartas náuticas, que foram ficando conhecidas, já eram conhecidas na Idade Média, mas foram se tornando bastante úteis para que as navegações fossem permitidas e aperfeiçoadas. Com o aperfeiçoamento das grandes navegações, nós temos aí a formação dos estados modernos, certo? As cidades europeias, elas passavam aí por um momento de transição e também de crescimento. Então, os comerciantes, que eram conhecidos como os burgueses, eles
tinham dificuldade, um pouco de dificuldade para vender os seus produtos. Por quê? Para vender produto, eles precisavam das estradas. E as estradas, elas eram precárias e muito inseguras. E também juntava-se a isso o fato de não haver uma moeda unificada que unisse aí, por exemplo, uma moeda que permitisse que o comércio fosse realizado de forma a não deixar ninguém com esse sentimento de que foi lesado de alguma forma. Então, para aumentar os lucros do comércio, os reis começaram aí a financiar algumas construções de estradas. E para garantir a segurança, os reis eles fizeram e começaram a organizar os seus exércitos. Com isso, para proteger essas estradas, os soberanos com seus exércitos, o soberano ele passa, os soberanos são os reis passaram a ter mais autoridade do que os senhores feudais, que era quem realmente comandava a Europa naquele tempo. Começou-se a transição da sociedade feudal para o Estado Novo, que era esse período onde os reis eles começam a ter um poder maior de atuação dentro dos seus territórios. Então, para proteger a estrada, eles criam então o exército, e a partir dos exércitos dos reis, que agora passam a servir o soberano ele começa a ter mais poder. E óbvio que os comerciantes, eles apoiavam aí a centralização desse poder na mão dos reis, porque as mudanças eram favoráveis aos comerciantes. E os nobres? Os nobres, eles sim já estavam meio enfraquecidos com o fortalecimento do poder do rei, enfraqueceu o poder dos nobres. Só que a mudança, eles viram como algo para se apoiar também. E começaram a apoiar os nobres, então começaram também a apoiar os reis, para que o rei continuasse a manter os seus privilégios, como, por exemplo, a isenção do pagamento de imposto. Isso mesmo, os nobres não pagavam impostos e os nobres ainda tinham recebimento de pensões vindos da coroa. Então era de fundamental importância para os nobres apoiarem aí essa centralização do poder nas mãos do rei. O que foi o comércio de especiarias? Então, a gente está falando de uma época, galerinha, que não existia freezer, certo? E não existia geladeira. O freezer e a geladeira, hoje, eles servem para quê? Para manter os alimentos, para conservar os alimentos. Nesta época, não tinha essa facilidade para conservar os alimentos. E para isso, para que os alimentos não perdessem o sabor e principalmente a carne, para que não se perdesse, as pessoas elas usavam muitas especiarias. As técnicas que se usava para conservação era justamente essas técnicas aí da especiaria. E essas especiarias como pimenta, cravo, canela, noz moscada, gengibre, esses produtos eles eram muito caros, então não era qualquer pessoa da população que podia ter acesso a esses produtos, eram produtos caros. E por quê? Principalmente porque vinham de outros continentes, não eram produzidos na Europa, eles eram produzidos fora da Europa. Então se tornavam produtos de importação. E a gente sabe que os produtos de importação são mais caros, né? Então as especiarias, elas eram aí produtos, artigos de luxo, elas eram com preço bastante elevado. E isso, se um produto ele custa muito
e é aceito pela sociedade, todo mundo quer um pouco desse produto, o valor comercial desse produto é de fundamental importância. Então, os reis, eles viam aí essa oportunidade de ganhar mais e foram atrás dessas. Era necessário ir atrás dessas especiarias para que eles pudessem ganhar mais. Então, os portugueses, eles fizeram muitos esforços para encontrar um caminho marítimo que levasse para as Índias, que era um local de maior exportação desses produtos. Essas especiarias, a maioria delas vinha aí das Índias. E depois de muito tempo, de muito tentar, em 1434, uma expedição portuguesa conseguiu ir até o Cabo Bojabor e voltar, conseguiu ir até lá e voltar para Portugal. E isso estimulou muito os governantes, principalmente o rei, que passou a patrocinar novas expedições. Várias delas percorriam o litoral da África, entrando em contato com as populações locais e tornando aí o conhecimento da geografia, das correntes marítimas e eles faziam bastante mapas a partir da experiência que eles tinham. E esses mapas começaram a possibilitar o aprimoramento das suas técnicas e abriu caminho para que novos marinheiros, novas pessoas se aventurassem aí pelo oceano. E uma das pessoas, um dos portugueses que mais teve ânimo foi o Bartolomeu Dias. Com conhecimento aí do litoral africano, as correntes marítimas e os portugueses, eles foram cada vez mais longe nas suas expedições. E a expedição comandada por Bartolomeu Dias foi uma das que mais avançaram. E animado com essa conquista, o rei ele decidiu mudar o nome das tormentas do Cabo para Cabo da Boa Esperança e começou a investir em expedições exploratórias, certo? Aqui eu trago para vocês o Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Então, depois da chegada do Colombo à América, Colombo ele era um explorador espanhol que chegou na América. Os reis espanhóis, eles queriam então garantir a posse das terras que eles conseguiram explorar aí com Colombo. Então os espanhóis, eles recorreram ao Papa para oficializar essas terras, digamos assim, para demarcar o território que seria dos espanhóis e o território que seria dos portugueses. Então, em 1493, o Papa Alexandre, ele fez uma bula. A bula papal é aquele que diz os direitos, né? E essa bula estabelecia uma linha imaginária que dividia as terras espanholas e o que seriam as terras portuguesas. Porém, essa primeira divisão, o rei de Portugal não gostou muito desse tipo de divisão, não. E foi lá e propôs uma outra linha divisória, onde as ilhas do oeste do Cabo Verde ficassem com domínio português
E esse acordo ele ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas, que foi firmado em 1494 pelo Papa e pelos dois reis, os reis espanhóis, o rei espanhol e o rei português. Então, esse tratado é mais ou menos essa linha imaginária que delimita o que é território português e o que é território espanhol. Então, poucos anos depois que o tratado foi assinado, o governo português enviou uma expedição para as Índias. Essa expedição foi comandada por Vasco da Gama, que atingiu seu objetivo chegando à cidade de Calicut em 1498. No caminho, os portugueses entraram em contato com diferentes sociedades africanas e estabeleceram acordos comerciais bem favoráveis a eles. Ao chegar à Índia, eles negociavam também com a população local e retornaram a Portugal com navios repletos de especiarias e vários artigos de luxo que foram vendidos a alto preço. Porém, a viagem também teve um precinho bem alto a ser pago. Por quê? A viagem ela foi muito perigosa. Das 4 embarcações que saíram junto com Vasco da Gama, apenas 2 conseguiram retornar a Portugal. E dos 150 tripulantes que o Vasco da Gama levou junto com ele, menos de 50 pessoas voltaram dessa viagem. Então, foi uma viagem que rendeu bastante, mas que também perdeu-se muitas vidas. Cerca de mais de 100 vidas foram perdidas nessa expedição do Vasco da Gama. Brasil, vamos falar um pouquinho então o que aconteceu depois. A gente falou que Vasco da Gama, em 1498, chegou lá na Índia e voltou para Portugal. Então, animados com esse sucesso todo do Vasco da Gama, os governantes portugueses, eles financiaram uma nova expedição. E essa expedição era composta por 3 embarcações, que partiu de Portugal sob o comando, dessa vez, de Pedro Álvares Cabral. Antes de chegar ao seu destino, a expedição ela se afastou um pouquinho da costa africana e acabou chegando ao litoral do atual estado da Bahia. Os portugueses permaneceram nesse território cerca de 10 dias apenas e fizeram contato com os indígenas e depois seguiram viagem rumo à Índia. Aqui uma imagem dos portugueses, não é uma imagem verídica, né? Foi uma pintura vinda depois dos portugueses chegando aí na Bahia. E aí nós temos uma polêmica do descobrimento. Por quê? O uso da expressão descoberta do Brasil, ele vem sendo cada vez mais questionado. A expressão vem sendo questionada. Por quê? Porque quando os navegadores portugueses desembarcaram no litoral do Brasil, cerca de 3.000 indígenas já habitavam as terras brasileiras. Se cerca de 3 milhões de indígenas já habitavam as terras brasileiras, então é correto afirmar que os descobridores do Brasil foram os portugueses? Será que os ancestrais desses indígenas aí, que não são os verdadeiros descobridores do Brasil? Então, é algo que vem sendo questionado há algum tempo pela Sociedade Histórica Brasileira. Então, até alguns anos atrás, alguns historiadores eles afirmavam que os portugueses não sabiam da existência do território brasileiro, que realmente chegaram aqui por engano, por acaso. No entanto, hoje, a maioria dos historiadores, inclusive essa pessoa aqui que vos fala,
acredita que essa versão ela é falha, porque os portugueses, na verdade, já sabiam da existência dessas terras antes. De acordo com alguns historiadores que firmam aí essa tese, na época da assinatura do Tratado de Tordesilhas, o rei português, por exemplo, ele insistiu muito, mas muito, para deslocar a linha imaginária que dividia ali essas terras. Para quê? Justamente porque ele já sabia da existência dessas terras e queria garantir, só ia falar que descobriu uma nova terra depois que tivesse oficialmente, se ele soubesse oficialmente que essa terra seria de posse de Portugal. Então, por isso que disse que o Brasil ele não foi descoberto pelos portugueses, e quando os portugueses chegaram aqui, eles já tinham aí um conhecimento prévio dessas terras. Lógico, gente, que é uma especulação. Pode ser que não seja verdade, mas o legal da história é isso, poder questionar os fatos dentro da história. Então, vamos ficar por aqui na nossa aulinha sobre as grandes navegações. E vocês vão fazer os exercícios da página 12 até a página 15. Professora, esse tanto de atividade. Não tem muita atividade, gente. Vamos lá. Olha só. Na página 12, por exemplo, vocês têm só 3 atividades. Na página 13, nós temos aí 2 atividades. Apenas 2 atividades. E na página 14, não tem nenhuma atividade. Tem 2 mapas para vocês analisarem e vão responder na página 15 3 perguntinhas baseadas nesses 2 mapas da página 14. Terminou de responder, pode responder no livro mesmo, tem as linhazinhas para isso. Terminou de responder, você vai lá, tira uma fotinha bem bonitinha do seu exercício respondido no livro mesmo. Entra no Classroom, vai lá, procura a sua sala, entra na sua sala. Quando eu falo procura a sua sala, gente, é porque eu tenho tanta sala, aí eu falo procura a sua sala, mas talvez você só tenha a sua sala, né? Então vai lá, entra na sua sala. Uma hora eu vou tirar um print do meu Classroom pra você ver o tanto de sala que eu tenho. Mas enfim, entra na nossa sala, 7º ano, Colégio Athletics, e vai dentro, por favor, dentro do tópico de História, 3º bimestre. Página, eu não vou escrever isso, página 12 a 15, não. Mudei de ideia, eu vou escrever grandes navegações, tá bom? Vocês vão dentro dessa página, dentro desse tópico, grandes navegações, que diz respeito às páginas 12, 14, 12, 13, 14 e 15. Vocês vão tirar as fotos e vão postar para mim dentro desse tópico, ok? Beleza, galera? Então, até semana que vem. Qualquer dúvida sobre qualquer uma das questões, podem me procurar. E nós temos a nossa live também, né? Que vocês podem procurar nas nossas lives pra gente tirar qualquer dúvida que vocês tenham, ok? Beijos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!